Então, nobres alunos, mais uma vez presente na aula de sintaxe do curso de letras da Unitins. Mais uma vez, uma satisfação continuar esses debates em torno dessa língua tão falada, porém muitas vezes esquecida no âmbito da gramática. Eu gostaria de fazer reflexões nessa aula sobre as orações subordinadas adjetivas, né? Nós temos aí orações subordinadas adjetivas para você fazer análises em cima do que vem a ser essa subordinação. Eu trouxe um exemplo aí do que é trazido na sua apostila de Mário Augusto Perini. Perini, que é um gramático da língua portuguesa, ele com Bechara, com Celso Cunha, todos eles traçam estratégias para poder mostrar como é essa gramática, de onde vem, para onde vai, como explicar melhor. E eu tenho certeza que você muitas vezes já se deparou com situações de como fazer, como analisar, quantas vezes eu terei que passar por isso. Nós falamos sobre língua portuguesa todo dia, nós falamos essa língua, seja de forma coloquial, seja de forma formal, né? Nós utilizamos no cotidiano e eu tenho certeza que nessas produções verbais, escritas, o domínio da língua portuguesa ele se faz necessário. Você, acadêmico de letras, não pode deixar de ter em mente que a análise da gramática, a sintaxe, o domínio da língua portuguesa, porque você já viu morfologia, fonética, fonologia, sintaxe, vai ver semântica, vai ver pragmática, sociolinguística. Eu tenho certeza que este escopo que está sendo trazido aí, essa estrutura que está sendo formada na sua cabeça, ela vai trazer importantes degraus para o seu saber, para o seu aplicar docente, para o seu conhecimento em língua portuguesa, ok? Começando aqui então, nós temos a subordinação como um fenômeno estrutural, em última análise, bastante simples. É decorrência direta do modo como se estrutura a oração, acrescida a possibilidade de se encaixar orações de diversos tipos de sintagmas, diversos tipos de sentido, sintagma verbal, sintagma nominal, né? Eu tenho a capacidade de analisar, eu tenho a capacidade de utilizar isso daí, eu tenho a capacidade de fazer com que essas estruturas elas tenham de fato um significado. E que fatos curiosos nós vamos trazer nessa explanação de hoje, porque uma simples pontuação pode trazer um entendimento totalmente diverso do que você pretende falar. Aí, eu gostaria de fazer a definição, veja aí que a definição da oração subordinada adjetiva, ela vai então diferente das orações subordinadas substantivas que nós já verificamos, né? Ela vai exercer a função de adjetivo. Veja que na nossa conceituação, ela exerce a função de adjunto adnominal de uma palavra antecedente, um substantivo ou pronome. E ela é introduzida por um pronome relativo. Eu quero chamar a sua atenção para poder visualizar isso daí nas construções dos pronomes relativos. E aí, nós trazemos também aí um exemplo. Veja aí, a posição que você alcança no mercado tem muito a ver. Veja aqui, a posição que você alcança no mercado, já apareceu aqui, não é? O que você alcança no mercado tem muito a ver. Essa aparição do que, principalmente nas orações subordinadas adjetivas, ela, se tiver substituída, que você alcança, substituída por alcançada, aí você já tem um entendimento. Espera aí, a posição que você alcança no mercado, ou a posição alcançada por você, essa substituição vai mostrar de forma mais clara a adjetivação, né? A forma de oração subordinada adjetiva com relação à oração principal. E nessa construção você vai entendendo um pouco mais dessa estrutura de análise sintática. Veja ainda que os pronomes relativos, né, para você não esquecer, nós temos o que, o quem, o onde, o como, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantas, né? As variações que vão aparecer. Veja que nessa situação de pronomes relativos, aparecendo na frase e você observando no período, né? As orações, a oração principal, a oração subordinada, a relação entre essas orações, elas deverão estar presentes para você fazer o entendimento dessa análise, para constatar se é uma oração subordinada adjetiva. Inclusive, no decorrer, nós vamos entrar em méritos de explicação ou restrição, que são classificações aí das orações subordinadas adjetivas, ok? Continuando, então, nós temos a atividade de contextualização e eu gostaria que você atentasse
para uma capa de revista que veio aí na revista Super Interessante. Revista Super Interessante, ela trouxe uma reportagem acerca de Alexandre o Grande, né? Nós tínhamos aí a situação de essa pessoa que fez parte da história e que queria conquistar o mundo. E eu utilizo esse pequeno trecho aqui da frasezinha, né? Saiba tudo sobre o homem que conseguiu, com essa história, de conquistar o mundo. Veja aqui, nessa situação. E nós vamos colocar a frase aqui para você, ok? Estou só relembrando aqui que essa frase apareceu em uma obra, na Super Interessante. E aí, nós colocamos o quê? Essa frase de forma contextualizada. Eu gostaria que você fizesse a seguinte análise. Saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. Observe bem essa frase. Observe os verbos, observe as construções que elas foram utilizadas, oração principal, oração subordinada. Vá observando aí. Você consegue me dizer quantas são as orações e como elas se dividem? Quantas orações você contou e quantos verbos você contou para você conseguir caracterizar a oração principal e a oração subordinada? Voltando lá, observe aí. Conseguiu localizar? Quantas são as orações? Os verbos, veja aqui, ó. Saiba, né? Nós temos saiba tudo sobre o homem que começou com essa história, né, de conquistar o mundo. Veja aí, saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. Veja os verbos, né? E aí eu pergunto aí para você, a segunda e a terceira oração, elas têm o sentido completo? Elas já estão completas? Elas por si só já trazem significados? Olha a frase aí para você ter a noção. Segunda e terceira oração, ela tem sentido completo? Será que você consegue justificar essa resposta? Começou com a segunda, começou com essa história, e a terceira, de conquistar o mundo. Se nós falássemos somente isso, será que ela teria o sentido completo? Né? Então quer dizer que se ela não se completa, ela está subordinada. Ela está subordinada à oração principal. E aí, certamente, na construção, nós temos mais ainda, olhando a frase. Neste período, a que classe gramatical pertence a palavra que? Está vendo esse que aqui? Olha aí. A que classe gramatical? Nós olhamos lá anteriormente que esse que ele exerce, né, uma função, porém ela está aparecendo aí com uma função diferenciada. Você consegue detectar? Eu gostaria que você fizesse essas análises, porque a partir disso, esse que ele vai ter várias funções. E aí, dentro desse que, olha ainda, voltando lá à frase, que essa função sintática dela, uma coisa é a classe gramatical, outra coisa é a função sintática dela. A função sintática dela está exercendo função sintática de adjetivo, né, que começou com a história de conquistar o mundo, o conquistador. Veja aí que essa proposta de construção, quando você começa a mexer com os sentidos, as estruturas, ela traz um formato diferenciado. Aí eu convido você para uma outra reflexão. Olhando essa frase, veja lá, olhando essa frase, saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo, se nós fizéssemos essa construção, saiba tudo sobre o homem, olha aqui o que apareceu, uma vírgula. Saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. Quando nós falamos com vírgula ou sem vírgula, nós trazemos sentidos diferentes. Ela com vírgula, ela está com a seguinte entonação. E leia com entonação, voltando lá. Saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. Ao passo que na de cima, saiba tudo sobre o homem que começou com essa história de conquistar o mundo. Veja que uma está restringindo e a outra está explicando. Eu gostaria que você fizesse essa análise. Qual está restringindo? Qual está explicando? Né? Veja aí, a explicativa ela acrescenta a explicação acessória à palavra antecedente. Na escrita é separada por vírgula. Veja que quando eu estou explicando, né, estou fazendo uma alusão, explicação sobre, naquela frase, sobre o homem, de um caráter geral. Na frase anterior, ela vinha de uma forma diferenciada e cada uma vai trazer um sentido. Vamos fazer isso aí em frases? Vamos fazer isso em frases? Pois então, nós temos aí, ó, os bois da minha fazenda, que contraíram febre aftosa, serão examinados. Segunda oração. Os bois da minha fazenda, que contraíram febre aftosa, serão examinados. Aí eu pergunto para você, eu quero fazer alusão somente aos bois que contraíram febre aftosa. Então eu utilizo a frase 1 ou a frase 2?
Veja bem, eu quero fazer alusão somente aos bois que contraíram. Eu não quero dizer que todos contraíram febre aftosa. Você consegue caracterizar aí? 1 ou 2? Para você que respondeu a alternativa B, os bois da minha fazenda que contraíram febre aftosa serão examinados. Eu estou, trazendo aí de forma diferenciada, eu utilizaria essa daí. Por quê? Somente os bois que contraíram. Eu não estou falando os bois, vírgula, que contraíram a febre aftosa, eu estaria de forma generalizada, De forma generalizada. Todos os bois contraíram, não. Aí eu trago uma segunda opção para você. Vejamos o exercício? Nessa frase, infeliz é o homem que não age honestamente. Infeliz é o homem que não age honestamente. Opção A. Opção B. Infeliz é o homem, vírgula, que não age honestamente. Veja que são construções distintas. Se eu quero falar que infeliz é aquele homem, somente aquele homem que não age corretamente, é uma forma. Infeliz é o homem, porque todo homem age honestamente, eu trago sentidos diversos. Eu quero utilizar a frase no sentido de que o homem, somente o homem que não age honestamente. Eu vou utilizar a opção A ou a opção B, no caso de somente o homem que não age honestamente. Pensou? Pensou? Respondeu certo quem respondeu a letra A. Infeliz é o homem que não age honestamente. Somente o homem que não age honestamente. Porque se eu utilizar com vírgula, na segunda proposição aí, infeliz é o homem que não age honestamente, eu estou fazendo uma restrição. Eu estou colocando aí, um aparecimento da vírgula, e certamente naquela construção lá, você trazendo o entendimento, o sentido do substantivo ou pronome antecedente não é separado por pontuação. Então, voltando lá naquela frase, não vindo separado por pontuação. Quando eu trouxe esse exemplo, a primeira é restritiva, a segunda é explicativa, não é mesmo? Mais um exemplo aí para você então, para você pensar o que dizer e como dizer. Os homens, que são seres racionais, exploram os animais. Veja a primeira construção. E já na segunda construção, os homens que são seres racionais exploram os animais. Os homens que são seres racionais exploram os animais. Eu gostaria de utilizar a frase no sentido de que somente os homens que exploram os animais. Somente os homens que exploram os animais. Eu estou trazendo uma particularidade. Eu utilizaria a opção A ou a opção B? Eu quero falar que somente aqueles que exploram os animais. Pense aí. Respondeu certo aquele que respondeu a opção B. A opção B, os homens que são seres racionais exploram os animais. Somente os homens que são seres racionais. Aqui eu estou explicando, Os homens que são seres racionais exploram os animais. Neste caso, todos os homens são seres racionais. Percebeu aí? Essas construções, elas fazem diferença. E aí eu trago a substituição das orações subordinadas adjetivas por adjetivos equivalentes. Vamos lá em alguns exemplos. Vivemos num universo que não se pode medir. Veja aí que apareceu o quê, Vivemos num universo que não se pode medir e você pode fazer a substituição. Vivemos num universo que não se pode medir, vivemos num universo imensurável, Imensurável, então, ele vem como adjetivo com relação à oração principal. Olhando a frase aí, vivemos num universo que não se pode medir, essa é a oração principal ou subordinada? É a oração subordinada, com relação à oração principal. E veja aqui, vivemos num universo que não se pode medir, vivemos num universo imensurável. E nessa segunda frase, o casal levava uma vida que iludia e que fascinava. O casal vivia uma vida que iludia e que fascinava. O casal vivia uma vida ilusória e fascinante. Veja que são adjetivos e estão exercendo nesta frase, neste período, a função sintática de oração subordinada com relação à oração principal. O casal levava uma vida, O casal levava uma vida que iludia e fascinava. Veja que estas construções estão como oração subordinada, substantiva, adjetiva. E nós podemos fazer a troca com relação a essa oração principal. Nós podemos adjetivar de ilusão e de fascínio. Terceiro exemplo, o discurso que era sem fim
relembrava seu trabalho. O discurso que era sem fim relembrava seu trabalho, que era sem fim. Poderia trocar por... Pensou alguma coisa aí? Infindável. Não é mesmo? Infindável é um adjetivo também, que não tem fim. Então, nessa construção, você percebe que este trecho aqui da oração subordinada adjetiva está exercendo a função de adjetivo com relação à oração principal, né? Então, veja aí que essas construções, elas trazem entendimentos e o uso dela será de suma importância para você conseguir continuar as suas explanações. Aí, eu tenho certeza que na proposta dos exercícios, na proposta dos estudos, você vai ampliar os seus conhecimentos. Mais uma vez, quero que você continue a participar, as colocações estão muito pertinentes, dúvidas de todos os polos com relação à gramática normativa, gramática descritiva, e você vai ampliando os seus conhecimentos. Não deixe de ler a bibliografia recomendada, não deixe de ler os materiais complementares, não deixe de ver os vídeos postados. Estes materiais vão complementar as suas aulas e nós traremos debates importantes sobre as gramáticas, as diversas gramáticas, as formas de estudo e as aplicações em sala de aula. Um abraço a todos e tenham um excelente estudo.